Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana, eu sou a atual diretora do Centro Acadêmico, diretora de projetos do Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais. E em nome da nossa equipe, eu gostaria de agradecer a presença de todos, pois a gente queria agradecer, né? Pois sem vocês essa noite não estaria acontecendo, esse evento não estaria acontecendo. Então, antes de darmos início à nossa palestra, eu gostaria de passar alguns informes para vocês, certo? Aos alunos, ao final da palestra, nós iremos disponibilizar um formulário contendo um link contendo um formulário, e esse formulário, além de contabilizar a presença de vocês, irá possibilitar a emissão de certificado, certo? Então, irão receber o certificado aquelas pessoas que preencherem o formulário. Nós pedimos que durante a palestra vocês vão fazendo as perguntas ou comentários aqui no chat, que ao final nós iremos separar um tempo para sanar essas dúvidas. E, como já foi comentado, nossa palestra será gravada e ficará disponível no Drive do nosso centro acadêmico. O Drive do centro acadêmico está lá no Instagram, na biografia do Instagram. Então, ao final dessa palestra, nós iremos disponibilizar lá. E, por fim, nós podemos iniciar a palestra, que será ministrada por Bianca Lia Fluck, analista de gestão do Grupo Moura, que nos contará um pouco sobre como é sua experiência como engenheira de materiais. Então, Bianca, eu passo a palavra para você. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, já fui bem introduzida aí por Giovana, né? É um prazer enorme, assim, imensurável, estar aqui hoje com vocês, contando um pouquinho da minha pouca experiência ainda, mas que eu sou muito grata e muito feliz a esse centro acadêmico e a essa universidade e a esse curso, por tudo que eu passei aí, pelas experiências incríveis, pelas amizades duradouras que eu fiz. E aí, espero que vocês gostem do que eu preparei. E vamos combinar uma coisa. Podem me interromper a qualquer momento, certo? Quero agradecer também a presença de todo mundo da minha turma, né, que está aí. Eu sei que tem muita gente, os professores Reginaldo, o professor Tomás, que eu vi que entrou também. Muito obrigada pela presença. E me interrompam, tá? Perguntem, participem. Isso é para ser mais um bate-papo do que uma palestra mesmo. Vou só compartilhar minha tela aqui com vocês. Já estão vendo minha tela? Alguém me sinaliza, por favor, porque eu não vou conseguir vê-los. Estamos sim. Pronto. E aí eu não vou conseguir ver vocês, certo? Então, por favor, abram o áudio e perguntem mesmo, ou então mandem no chat. E aí alguma das meninas me sinaliza aqui no WhatsApp. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história. Como foi que eu decidi materiais, né? É uma dúvida que muita gente tem quando a gente sai da faculdade. Meu Deus, qual o curso que eu vou fazer? Eu quero engenharia, mas qual engenharia eu vou fazer? E aí não foi tão fácil para mim também, mas foi uma decisão bem acertada. E aí vou contar para vocês como foi chegar em materiais, passar pelo curso, até chegar no meu estágio e em seguida ser contratada. Meu nome é Bianca Rosa Pascoal Fuc. Atualmente eu sou analista de gestão do Grupo Moura e sou engenheira de materiais formada pela Federal de Campina Grande. Aí está meu e-mail também e o meu LinkedIn. Por favor, me sigam no LinkedIn, me adicionem, entrem em contato. Eu adoro conversar com pessoas que estão entrando na engenharia, estão com vontade de conhecer a indústria também, ter essa experiência. Então, podem falar comigo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, quem é, né? Bianca Lia Fuc. Então, eu tenho 25 anos, sou natural de Campina Grande também, e por incrível que pareça, eu sou a quarta engenheira de materiais da minha família. É isso mesmo. É bem difícil a gente achar um engenheiro de materiais, mas eu acho que os materiais estão no sangue da minha família já. Eu tenho um primo e 2 tios que são engenheiros. Os meus tios são formados também na Universidade de Campina Grande. Então, assim, a gente já tem uma história de família nessa engenharia. E aí é bem legal, porque almoço de domingo,
o papo acaba sempre sendo materiais, né? Ou materiais, a experiência na indústria, a experiência na academia, e assim vai. Eu estudei na Federal de Campina Grande, como eu disse, iniciei o curso em 2015 e deveria ter me formado na turma de 2019, mas eu vou contar um pouquinho mais na frente porque eu decidi não me formar em 2019 e acabei me formando no período 2020.2, que acabou sendo agora no começo do ano, né, 2021. Só estou formada há uns 4, 5 meses. E aí, atualmente, eu sou analista de gestão da rede de serviços Moura, do Grupo Moura. O Grupo Moura, ele tem diversos segmentos. E aí, um deles é essa rede de serviços, que eu também vou explicar um pouquinho mais na frente para todo mundo. Peraí, deixa eu só ocultar isso aqui. E, por fim, quem é, né? Bianca Liafuc. Na visão das pessoas da minha família, eu sou comunicativa. Sou aquela pessoa que gosta de conversar, que está sempre batendo um papo com todo mundo, fazendo amizade. Inclusive, eu até achava isso meio ruim quando era mais nova. Eu queria ser um pouquinho mais tímida, mas eu vejo que isso se tornou algo bom para mim no universo que eu decidi seguir a minha vida profissional. Na visão das pessoas que trabalham comigo, eu sou desenrolada. E eu descobri que isso é o melhor adjetivo que alguém pode ter quando a gente está no meio industrial. Mas o que significa desenrolada, né? É uma pessoa proativa. Eu percebi que ser proativo é algo muito bom, é algo muito necessário. A gente tem que realmente correr atrás. E aí, na minha visão, como é que eu sou? Eu sou apenas sem vergonha. Eu até fiquei pensativa, meu Deus, será que eu vou colocar isso mesmo na apresentação? Acho que o pessoal vai ficar olhando assim, dizendo, meu Deus, essa daí não tem muito juízo, não. Mas é no bom sentido, pessoal. Sem vergonha de correr atrás daquilo que eu quero, sem vergonha de chegar para alguém que eu sei que pode me ajudar em algo e pedir essa ajuda e me mostrar disponível também para ajudar. A gente tem que dar uma mão em troca de outra. E aí eu trouxe... Vocês estão me vendo? Não sei se vocês conseguem me ver também. Mas eu trouxe até um livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que ela fala muito disso, como a gente tem que lidar com a vergonha. E aí, quando eu li esse livro, caiu a ficha, assim, de, gente, não tem que ter vergonha das coisas, a gente tem que correr atrás, a gente tem que saber aquilo que a gente quer, correr atrás e dar o melhor de si. Então, uma frase que eu sempre digo, na verdade, se tornou uma frase da minha casa. Minha mãe, ela, sempre que eu falo assim, mãe, mas eu queria tanto tal coisa, eu não sei. Aí ela sempre olha para mim e diz, Bianca, a sua frase é: o não você já tem. Tem que correr atrás da humilhação. Mas a humilhação no bom sentido, né, pessoal? A gente tem o não, mas a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Então, é nesse sentido que a gente não precisa ter vergonha das coisas. A gente tem que se mostrar para o mundo que o que a gente realmente acredita, que o que a gente realmente quer, a gente vai correr atrás e vai em busca. E é mais ou menos isso. Por isso que eu me considero uma pessoa sem vergonha. E aí a pergunta, demorou muito para eu virar analista de gestão? Então, tudo começou quando eu terminei o curso, o ensino médio, lá em 2012, e eu ingressei imediatamente em ciência da computação. Aí vocês vão me perguntar, gente, ciência da computação, o que tem a ver com engenharia de materiais, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu sempre gostei muito de matemática, física, química. Eu gostava muito de exatas. Exatas era minha vida do ensino médio. E aí, eu tinha um pé atrás com a engenharia, não sabia se engenharia era o que eu queria, tinha muitas dúvidas. E ciência da computação é o melhor curso da UFCG, ele está ali top 3 UFCG, se bem que materiais hoje em dia também, né? Graças aos nossos maravilhosos professores que estão aqui. Mas computação, ele sempre teve muito em alta. E aí, conversando em casa com os meus pais, minha mãe sempre incentivou muito. Então, assim, computação, a gente tinha a imagem de que já saía do curso empregado, ia ter uma facilidade bem maior de emprego. E eu decidi cursar computação. Cursei 4 períodos. Quando eu cheguei
lembrando que computação são 8 períodos. Então, quando eu cheguei na metade do curso, me veio assim, caiu a ficha. Cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto muito de ação, de pegar, de ver aquilo acontecendo. E computação é um curso incrível, maravilhoso, mas eu não me adaptei à programação. E aí, conversando com os meus pais, né, eu decidi mudar para engenharia, visto que eu queria exatas, isso eu tinha certeza. E aí, pesquisando sobre os cursos, eu decidi cursar engenharia química. Porém, contudo, eu tenho um tio que é professor da universidade, que todos devem conhecer, professor Marcos Vinícius, e conversando com ele, eu brinco que ele era meu guru. Então, assim, toda dúvida que eu tinha sobre engenharia, eu ia atrás dele para tirar essas dúvidas. E aí, conversando com o professor Marcos, como vocês conhecem, ele disse, provavelmente o que você está querendo é algo mais químico. Então, é engenharia de materiais. Engenharia química é mais voltado para o físico. E aí, quando ele me disse isso, me explicou como era o curso de materiais. E aí, eu conheci o CertBio através dele. Dei digamos assim, um tour pelo laboratório e entendi o que de fato eram materiais. Aí, minha gente, eu me apaixonei, foi assim, amor à primeira vista. E eu decidi que ia ser engenheiro de materiais. Então, em 2015, eu ingressei em materiais na UFCG, 2015.1. Tá aí meu nomezinho lá na lista. Orgulho para mamãe e papai, que estão assistindo também. E, em seguida, já foi ingressando no curso e entrando no CertBio. Então, entrei como aluna voluntária no CertBio. E logo que eu entrei na universidade, veio uma super greve em 2015. Foram 4 meses de greve. E aí foi fundamental. Essa greve, assim, tem gente que acha horrível. Claro, quem está perto de se formar não vai querer greve. Mas, para mim, naquele momento, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido no ano 2015. Por quê? Meu grupo, que é esse grupinho que está na foto aí, ele era bem consolidado. E aí, a gente tinha, assim, uma conexão fora do comum. E isso gerou um resultado muito bom, tanto para o CertBio, quanto para a gente de forma pessoal. Não só as relações profissionais que importam. Lembrem-se disso. As relações interpessoais, elas importam tanto quanto as profissionais. E aí, era tão divertido ir para o laboratório que a gente ia sem nem pensar, eu vou estar cansada, eu vou final de semana, eu vou ficar até tarde. Não tinha isso. A gente ia, passava o dia, ficava até tarde, terminava todas as caracterizações. E a gente conseguiu fazer isso durante essa greve. Foram 4 meses indo para o laboratório, de domingo a domingo, se brincar, para correr atrás de resultado, e aí tentar publicar artigos, patentes e etc. E, enfim, foi um período incrível. Então, o meu conselho é: mergulhem no mundo da pesquisa, que vocês têm oportunidade. Eu sei que a UFCG, pelo menos, tem bolsa de sobra para todo mundo de materiais. Então, assim, mergulhem na pesquisa, se dediquem ao máximo. É uma experiência que agrega muito valor para o nosso currículo e faz muito a diferença quando a gente vai fazer seleção, por exemplo, de estágio. E aí, uma fotinha da minha turminha de materiais no nosso ato ecumênico em 2019. Só para dizer que eu morro de saudade desse povo que está aí. Inclusive, tem alguns assistindo. Mas minha turma de materiais também, uma turma incrível. Todo mundo se ajudava muito. Acho que Carlos Thiago, se vocês conversarem com ele, ele vai lembrar bem. Foi uma das primeiras turmas dele, quando ele assumiu como professor da UFCG. O professor Reginaldo e Tomás também, com certeza vão lembrar dessa turma. Uma turma que me dá muito orgulho de falar, porque eu sei que está todo mundo bem, todo mundo se ajudou e, graças a Deus, deu todo mundo certo. Em seguida, em 2017, ainda na graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E aí, como funcionou esse intercâmbio? Foi um intercâmbio de 1 mês e meio só, mas que transformou a minha vida da água para o vinho. Foi a minha primeira experiência sozinha,
realmente sozinha, em outro país, com outra língua, com outra cultura. Eu tive que morar com pessoas que eu não conhecia, inclusive eram espanholas. Eu morei na Espanha, em Madrid. E aí essa oportunidade surgiu através da iniciação científica também. O Laboratório CertiBio, ele tem parceria com diversas universidades do mundo. E aí uma delas fica em Madrid, que é a UCD. UCD? Ai, gente, agora eu esqueci, mas é uma universidade voltada para a área de cerâmica e outra universidade voltada para a área polimérica. E aí eu tive a oportunidade de fazer imersão nas duas universidades, cada uma num período de 3 semanas, mais ou menos. E aí foi incrível. Eu pude aprender muito sobre cerâmicas sanitárias e também muito sobre biomateriais, que aí já era o meu foco de pesquisa no Brasil. E com a experiência que eu tive lá, a gente teve a oportunidade de publicar o primeiro artigo em revista renomada na área de materiais. Então, assim, a Marine Drugs já era uma revista que a gente utilizava muitos artigos dela para os nossos artigos. Então, ver o nome da gente lá na revista foi, tipo assim, uma das melhores sensações que eu tive durante a minha graduação. E aí, esse artigo, ele veio também devido a essa minha ida para a Espanha. Então, assim, o que vocês puderem fazer na graduação de vocês, só mergulhem de cabeça, vão, se joguem, aproveitem, vivam. São experiências que não voltam e que lá na frente vão dar muita saudade. E aí, em 2019, foi o meu ano de procurar estágio. Quando a gente está no início do curso, estágio parece algo muito distante. E aí, quando a gente vai chegando ali na metade, perto dos polímeros 1, cerâmicas 1 e metais 1, né? A gente já vai começar a pensar no estágio. E aí, para mim, procurar estágio não foi diferente. Quando eu comecei com essas disciplinas mais voltadas para o profissional, a partir do 6º período, eu acho, eu comecei a procurar estágio e aí me inscrever em tudo que eu via. Tudo que tinha o perfil pedia um engenheiro de materiais, ou então um engenheiro metalurgista, ou um engenheiro mecânico com ênfase em materiais, alguma coisa do tipo, eu me inscrevia. Em 2019, eu fiz muitas seleções, muitas. Eu fiz seleção para 3M, eu fiz seleção para Alpargatas, que inclusive passei também. Fiz seleção na Moura, fiz seleção na Companhia Brasileira do Alumínio. Então, assim, eu mergulhava, sem aquela vergonha que eu falei no começo, né? Não tinha vergonha de ir atrás, podia nem atender os meus requisitos, mas eu corria atrás. E aí, em 2019, eu recebi esse tão aguardado e-mail, informando que eu havia sido aprovada no estágio da Moura. E aí, foi o meu primeiro contato com a área industrial, com o chão de fábrica. E aí, uma coisa que vocês provavelmente podem estar se pensando é: caramba, que massa, mas e o que é que tu usou de materiais lá? Nada. Do materiais técnico, nada. Mas eu sou engenheira. Engenheiro é feito para resolver problemas. A gente tem uma ênfase em materiais, claro, óbvio, é o que a gente vê na nossa graduação o tempo todo, mas vocês serão engenheiros. E aí, quando disseram assim, é engenharia industrial, vai ser uma área totalmente voltada para projetos. Você topa? Eu falei, topo. Vou mergulhar de cabeça e só vamos, né? Ver o que essa engenharia tem para trazer de bom para mim. E aí, só explicando para vocês um pouquinho sobre como funciona o Grupo Moura e sobre a minha área da engenharia lá. O Grupo Moura, a gente tem as unidades Fabris, lá em Belo Jardim, em Itapetininga, São Paulo, e na Argentina. Temos um centro de distribuição em Belo, o setor administrativo RSM e IRM, que no caso é a Rede Serviços Moura e a Rede Moura, em Recife. São setores que trabalham com serviços e revenda de baterias, a RSM e a IRM.
filiais espalhadas pelo Brasil e Cone Sul, são filiais da RSM e da RM também. O ICM, Instituto Conceição Moura, que é um instituto sem fins lucrativos, que fica lá em Belo Jardim. E aí eles fazem alguns projetos sociais na cidade, com as pessoas da cidade. É muito bacana. Quem tiver interesse de dar uma pesquisada no Google depois, é muito legal esse instituto. E também o Instituto Tecnológico Edson Moura Moura, o ITEM. O ITEM é muito reconhecido nacionalmente pelas pesquisas que eles fazem na área das baterias. E aí eles sempre estão desenvolvendo novos produtos, melhorias, é muito bacana. Para quem gosta de pesquisa também, é um bom assunto para se procurar depois. E aí, quando eu passei no estágio da Moura, eu fui morar em Belo Jardim, né? E lá em Belo, a gente tem a unidade 1, a unidade 8 e a unidade 10, que são as unidades responsáveis pelas produções das baterias. Então, unidade 1 e unidade 10 são baterias automotivas, e unidade 8 são baterias industriais e baterias de moto. Nós temos a unidade 4 também, que é responsável pela produção do chumbo. Então, todo o chumbo utilizado em todas as baterias é produzido lá em Belo Jardim. Temos também o centro de distribuição, que é a unidade 12, e também o centro administrativo das unidades de Belo Jardim, na verdade. E aí, lá, o CD é um benchmarking para outros CDs. Por quê? É muito bem estruturado, ele foi totalmente planejado para ser um centro centro de distribuição de excelência. Então, assim, é muito bacana. Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecerem a unidade de Belo, vão, porque é algo que brilha os olhos realmente. E, por fim, temos a unidade 5, que é a unidade de plástico. É uma unidade muito bacana, tem várias extrusoras. Para quem é de materiais, ver muito polipropileno pela fábrica toda é um negócio fantástico. É muito, muito legal. E aí, o meu setor, que era o setor da engenharia industrial, no meu estágio, ele atendia as unidades 1, 8 e 10. Então, meus projetos eram focados nessas 3 unidades. E aí, o que era o meu setor, no caso, né? A engenharia industrial era responsável pela infraestrutura industrial das unidades 1, unidades 8 e 10. Então, tudo que a gente fazia era focado em melhorar a infraestrutura ou instalações de novos equipamentos que já vinham com um foco diferente. Então, assim, a gente queria aumentar a produção, precisava instalar uma nova máquina. Leva para a engenharia industrial. A gente tem uma melhoria para fazer em tal equipamento. A engenharia industrial que faz isso. Então, era mais ou menos isso que o setor tinha como objetivo. E aí, a minha equipe, ela se estruturava dessa forma. Tínhamos o gerente, os chefes de projetos, os supervisores e analistas de projetos e os mecânicos e processistas, e, por fim, os estagiários de engenharia. Meu setor era enorme também. A gente tinha cerca de 17 estagiários. Era muita gente, mas era um setor muito legal. Sempre tinha projetos novos, desafios enormes, gigantescos. E foi um setor que me surpreendeu muito, por eu não conhecer muito sobre projetos, mas eu poder vivenciar isso na prática. É bem diferente, é incrível. E aí, o setor era dividido em 4 áreas. A primeira área de produtividade e otimização de posto de trabalho. Então, a gente tinha um chefe de projeto e uma equipe só para isso. Outra área de automação, onde a gente também tinha outro chefe e uma equipe voltada para automação. Outro chefe e outra equipe voltada para ambiental, engenharia ambiental. E outro chefe e outra equipe voltada para instalações industriais. Que aí, no meu caso, meu chefe era supervisor de projetos de instalações industriais e eu era estagiária. Então, o objetivo do meu estágio, ele era justamente planejar os projetos
desde as coletas de requisitos, escritas de escopo, elaboração de cronogramas, como também acompanhar o desenvolvimento e execução de projetos. Então, eu sempre estava em cima dos nossos stakeholders, né? Os nossos clientes, para entender se o projeto estava sendo executado da forma que a gente tinha planejado, o que é que faltava, quais eram as melhorias que eles sugeriam, porque às vezes a gente começava um projeto e aí na metade do projeto o cliente vinha e dizia, não, mas eu não quero mais assim, eu quero assado. Então a gente dava todo o suporte para realizar essas mudanças e essas melhorias. Supervisão de serviços de instalação de campo. Então, sempre que tinha uma instalação, sempre que tinha uma nova mudança, eu estava sempre acompanhando no pé de quem estivesse lá operando ou realizando a instalação. E isso ficou bem enfático durante a pandemia. Meu gestor imediato, seu Irenildo, ele ficou afastado durante a pandemia toda, praticamente, desde o início até agora, inclusive, ele está afastado, por conta da idade. E aí acabou que eu virei os pés, os olhos, as mãos, o corpo dele na fábrica. O pessoal já me chamava de Dona Irenilda, porque como ele não estava, eu tinha que passar tudo em tempo real para ele por telefone. Então, eu sempre estava no campo, sempre estava no chão de fábrica, conversando com manutenção, com o pessoal da segurança, principalmente. Enfim, estava sempre sabendo de tudo o que estava acontecendo. Acompanhamento de pedidos e insumos para a execução de projetos. Então, tudo que a gente precisava para um projeto, desde serviços até, não sei, assim, um parafuso, eu tinha que estar com tudo isso em mão, acompanhando, planejando, porque não podia dar errado, né? Então, a gente tem que tentar minimizar esses erros. E aí, era sempre ali, planilha, Excel, Planner, Tableau, todos os aplicativos possíveis para minimizar esses erros. E aí, por fim, apoiar nos projetos e desenvolvimento de melhorias em equipamentos industriais. Então, além da gente fazer essas instalações, tinham aqueles equipamentos que quebravam. E aí, por algumas vezes, não era da alçada da manutenção de realizar tais melhorias. Então, isso também vinha para a gente de instalações. E aí, a gente ia lá, media, via o que é que estava faltando e realizava essas melhorias. Como a minha equipe era meu chefe, eu de estagiária, um mecânico, então sempre estava eu e o mecânico lá para tirar medida, ver o que é que precisa, solicitar material, solicitar serviço externo, se fosse o caso. Enfim, então meu estágio foi basicamente isso. E aí, fazendo um pouquinho de propaganda da Moura, né? A Moura, ela tem um programa muito bacana de incentivo aos estagiários. Sempre realiza um seminário dos estagiários, que é onde a gente apresenta um dos nossos projetos para todo mundo. A Moura, ela utiliza a metodologia de WCM, não sei se vocês conhecem, mas significa World Class Manufacturing. E aí, é focado em Kaizens. Kaizens são melhorias. E aí, dependendo da complexidade da melhoria, esse Kaizen, ele pode ser quick, pode ser standard, pode ser major. E aí, a gente apresentava esses Kaizens para todo mundo nesses seminários. Nesse seminário que eu fui, eu levei um Kaizen que eu tive um saving de quase R$1 milhão. Foi bem legal. Inclusive, a gente foi premiado depois que eu saí do estágio por esse projeto. E, assim, trouxe um ganho, além de um saving, trouxe um ganho de produtividade gigantesco para o setor onde ele foi aplicado. E é um motivo de muito orgulho para mim, eu gosto de falar muito dele para todo mundo. Foi muito bacana participar, porque, assim, eu participei do início, do planejamento, do estudo, dos cálculos, até a finalização, instalação, vendo o projeto rodar, então, foi muito bacana. A gente também participava do planejamento estratégico do nosso setor. E aí, sou eu apresentando. O meu chefe disse, vai lá e apresenta. Foi bem legal também. Deu para a gente bater um papo legal com os outros gestores, entender o que os outros gestores do nosso setor estavam fazendo. Então, assim, todos os estagiários participavam, conversavam, debatiam. Lá na Moura, eles acabam tratando os estagiários como engenheiros, como contratados também. É muito legal para o nosso crescimento. E também tem a Academia do Estagiário,
a Moura ela tem um plano de carreira. Então, a cada etapa que você vai crescer na sua carreira, você participa de um programa de desenvolvimento. O primeiro é a Academia dos Estagiários, né? Eu não tive a oportunidade de participar porque meu contrato ele estava em um período que não permitia. Ele acabava quando estava no meio da academia ainda. Mas todo mundo que pôde participar amou, é muito bacana, tem umas palestras muito legais. E aí agora, como analista, eu estou participando do programa de desenvolvimento Moura, que é o PDM. Que aí é programa para especialistas, analistas. E a gente também assiste algumas palestras, se desenvolve, faz o Kaizen, é bem legal. E aí, em 2020, veio a pandemia, né? E agora? Aí, meio do ano, assim, já bateu aquele desespero. Tem uma foto aí sem querer. Já bateu aquele desespero. E eu fiquei pensando, caramba, e se eu não for contratada? O que é que eu vou fazer? Porque eu queria muito, eu estava muito empolgada no meu estágio. Mas acabou que a contratação não veio de imediato. E eu acabei indo para outra empresa. Fiz outra seleção de estágio. Ou, de estágio não. Fiz outra seleção fora da Moura, na Alpargatas. E acabei passando. E fui. Encerrei o estágio, deixei Belo. Muito triste. Tá aí uma foto do pessoal que morava comigo na República. Dos mecânicos que trabalhavam comigo, das pessoas, do meu chefe, dos estagiários que também eram estagiários comigo. Então, assim, foi um ano muito bom, 2020, mas também foi bem triste no final, porque tinha acabado o meu estágio. Mas não deixei a peteca cair. E em 2021 veio a colação de grau e a contratação. E aí vocês, como assim? Tu não tinha saído? Tu foi contratada? Então, em 2021, eu recebi um convite de um colega para fazer uma seleção na rede de serviços Moura, que é onde eu estou agora. E aí participei do processo seletivo, fiz entrevistas, todo aquele processo, e acabei passando. E aí meu coração pulsou alto, assim, e disse, não, volte para Moura. Você é a cara da Moura, e eu sabia o que eu queria, então acabei voltando, e agora eu faço parte da rede de serviços Moura. E aí, o que é a rede de serviços Moura, né? A rede de serviços Moura é a revenda e serviços para baterias industriais, que no caso são baterias tracionárias e estacionárias e baterias e os serviços, né? As tracionárias são para paleteiras, transpaleteiras, esses não são automóveis, mas são modos de locomoção de pallets pesados em indústrias. As baterias estacionárias, elas são muito utilizadas em caixa eletrônico, caixa de banco. E aí a gente faz a revenda dessas baterias. É como se comprasse da Acumuladores Moura e revendesse, além dos serviços. Que aí, na rede de serviços Moura, são os serviços de manutenção das baterias. Então, por exemplo, um cliente nosso, ele está com um problema em uma bateria independente da marca, não precisa ser Moura. E aí ele nos manda essa bateria, a gente faz todo um laudo técnico dela, identifica o que é que precisa ser realizado naquela bateria, se é uma troca de um elemento, se é um problema com a caixa da bateria, e aí realiza a manutenção. Instalações, no caso, instalação de bancos de bateria, baterias para telecom, baterias para as tracionárias também, né? Para transpaleteiras, paleteiras e etc. Então, a gente dá todo o suporte, tem todo uma pós-venda nesses serviços. Além da nossa gestão de salas de baterias, que aí é o seguinte. Um cliente, digamos, um cliente grande, que ele tem um centro de distribuição, ele tem um fluxo muito grande de empilhadeira, transpaleteira e etc. Então, ele precisa estar sempre recarregando aquela bateria. E aí, a gente fornece a gestão dessas baterias. Consiste em limpar,
verificar se precisa de alguma manutenção, colocar para carregar e trocar as baterias das empilhadeiras. E aí é um pé dentro do nosso cliente, né? É algo muito legal. Eu estou entrando nesse mundo agora, mas já estou muito encantada pelas salas de baterias. É algo fascinante. Você tá dentro do cliente e entender qual é a necessidade dele. E aí, o que eu faço dentro da rede de serviços Moura? Eu sou analista de gestão, focada em projetos em expansão e WCM do corporativo. Então, todas as nossas unidades da rede de serviços, nós temos várias unidades espalhadas pelo Brasil, elas precisam de uma gestão em cada unidade. E aí eu dou suporte para essa gestão. Então, os gestores estão sempre em contato comigo, eu estou sempre atualizando os projetos, dando continuidade, e agora mais recente, tocando o WCM da nossa rede de serviços. Que aí, como eu expliquei para vocês anteriormente, né? O WCM é uma metodologia de otimização fabril, melhorias fabris. Então, é algo que a gente tenta utilizar para padronizar os nossos processos. É muito bacana, se vocês não conhecem ainda, estudem sobre. É algo que as indústrias hoje em dia estão pedindo muito. A Jeep, por exemplo, não sei se alguém sabe, mas se eu não me engano, acho que é nível bronze. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas é algo bem legal. Estudem sobre isso, é bem importante no mundo atual. E aí eu desenvolvo projetos voltados para as melhorias e otimização dos processos que a gente tem internamente. E por isso eu tenho interface com todas as áreas da rede. Desde operações até vendas, marketing, novos negócios. E aí acaba que eu estou aprendendo um pouquinho também sobre controladoria, financeiro. Estou aprendendo sobre tudo. Estou ali cercada de todo mundo. E aí, uma dica que eu dou para vocês são ferramentas que eu vejo que são muito importantes para mim hoje em dia. São as soft skills. Então, assim, ter uma boa comunicação, ter empatia, ou seja, saber ouvir a dificuldade do outro é muito importante. A gente não imagina como é importante você sentar do lado de alguém que não está conseguindo desenvolver algum trabalho e se propor a ajudar. Pode até parecer clichê, mas ter empatia num momento como esse é muito importante. A pandemia veio para mostrar que se preocupar com o outro é tão importante quanto a gente ter aquelas habilidades técnicas, sabe? Então, assim, trabalhem bem as soft skills em vocês. É o conselho que eu dou. Mas também trabalhar as hards, né? A gente não pode esquecê-las. Então, assim, conhecimento de números, entender de números. A gente faz engenharia para desenvolver a mente. Então, a gente consegue ter aquele raciocínio mais rápido, a gente consegue pensar mais rápido. É mais ou menos isso mesmo. E também a gestão de conflitos, se bem que isso era para ser soft, né? Então, é a gente ter aquele jogo de cintura. Saber lidar com pessoas diferentes, saber lidar com opiniões diferentes. Isso foi um ponto muito importante para a minha vida em Belo Jardim. Foi a primeira vez quer dizer, a segunda, né? A primeira foi quando eu fui para a Espanha. Mas foi uma das primeiras vezes que eu acabei morando sozinha, acabei vivenciando com pessoas bem diferentes no meu cotidiano. E eu precisei aprender a lidar com pessoas que pensavam diferente de mim, pessoas que também têm seus conflitos internos, assim como eu tinha, têm suas manias. Então, vivenciar esse estágio, vivenciar essa mudança, ir para Belo Jardim, vir morar em Recife, me fez abrir mais a mente. Uma palavra que está se usando muito no mundo atual, que é mindset, né? Então, assim, me fez mudar muito o mindset, pensar positivo, ser otimista, são coisas que atraem coisas boas. Então, essa gestão de conflitos é bem nesse sentido. E aí, por fim, pessoal, essa é uma da minha fotinha do meu primeiro ano de Moura, que, inclusive, eu fiz 2 anos essa semana. E aí, uma frase que eu quero deixar para vocês, que é melhorzinha do que aquela da humilhação, não desistir nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Então, corram atrás dos sonhos de vocês.
procurem estágios, se engajem nas iniciações científicas, monitoria, tudo que agregar valor para o currículo de vocês, se joguem, vão com tudo. O que vocês precisarem, tiverem dúvida também sobre estágio, podem vir falar comigo, me procurem no LinkedIn e atualizem o de vocês também. É muito importante, as empresas olham muito para o LinkedIn hoje em dia. E aí, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muito a oportunidade. Rebeca, muito obrigada pelo convite. E é isso. Sucesso para todo mundo. Obrigada. Excelente palestra, Bianca. Eu, particularmente, fiquei encantada. Agora a gente pode partir para as perguntas. E quem tiver alguma pergunta a fazer à Bianca, pode mandar ou no chat ou até ligar o microfone. Boa noite, Bianca. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bem, garoto. Tudo jóia. Fico feliz em ver seu sucesso, viu? Obrigada. Já era esperado, mas a realidade na prática, né? Que depois que a coisa acontece, é verdade. Mais acreditado, né? Muito bem. Bem, Bianca, você falou aí sobre a sua história, muito boa, muito incentivadora para essa turma que está chegando aí. E eu faço uma pergunta que talvez não é bem o seu ninho hoje, mas você já passou por ele, você tem lá dentro da empresa, você tem alguma notícia, como é que anda o processo de seleção da Moura que está aberta aí, que tem os alunos se inscrevendo? Então, professor, eu soube que o processo, eu acho que as inscrições se encerraram há pouco, né? Isso. Já tivemos algumas entrevistas com o RH, e aí eu acho que o RH está dando a devolutiva agora. Nos próximos dias ou próximas semanas, eles vão dar a devolutiva para que, na sequência, seja realizado o painel de gestores lá em Belo. Quer dizer, acho que agora está sendo online, né? Não sei. Mas acho que nas próximas semanas, o pessoal que está nessa fase do RH provavelmente vai ter alguma devolutiva. Bianca, mas no caso, tu tem algum contato, ou ao menos pode falar alguma coisa com o pessoal do RH? Porque algumas pessoas, principalmente daqui da turma da gente, estão com problema em relação às candidaturas, com problema em relação ao sistema. A gente fez a candidatura, aí no sistema deles apareceu que a gente passou para a próxima etapa, que era do inventário comportamental. A gente fez essa etapa e depois regrediu para outra etapa, dizendo que a gente não tinha cumprido a etapa anterior e o prazo tinha se expirado. Isso aconteceu com mais de uma pessoa. Então, tipo, se tiver como tu dar algum toque para eles lá, porque eles também não passaram nenhuma forma da gente contactar eles. Beleza. Amanhã cedo eu falo com o pessoal lá do recrutamento e seleção e aí coloco no grupo, certo? Tá bem, tá bem. Obrigado, viu? Nada. Obrigado aí, sucesso. Hein? Valeu, professor. Oi, Milena. Pode falar. Não, eu queria complementar, Iago. É que, no caso, eu recebi o retorno, mas teve uma amiga minha que teve um problema, assim. Eles mandaram a data errada da entrevista e tal, mas conseguiram contactar por telefone e deu certo. Então, pode ser que eles ainda entrem em contato por telefone com o pessoal. E eu queria só perguntar, assim, em relação ao processo, tipo, se as dinâmicas são mais técnicas ou são mais para conhecer como você se comporta e tal. Então, Milena, vamos lá. No meu processo seletivo, eu fiz... Primeiro foi a inscrição, né? E aí teve a triagem de currículos. E aí, em seguida, fiz entrevista com RH. Não, minto. Primeiro fiz dinâmica de grupo. E aí, a dinâmica de grupo foi lá na UFCG. Eles foram lá, fizeram a dinâmica. Foi um case. A gente tinha que resolver um case. Algo bem tranquilo, bem de boa. Era mais uma conversada mesmo, assim. E aí, dessa dinâmica de grupo, teve uma seleção para a entrevista com o RH. E aí, na entrevista com o RH, eu lembro também que foi bem de boa, tranquilo, mais comportamental, mas para entender qual é o nosso objetivo de vida. Dessa entrevista, foi para o painel de gestores.
Aí, o painel de gestores no ano que eu fiz foi dividido em dois. Um painel teve um case para eles resolverem lá na hora e depois fazerem uma apresentação pessoal de 5 minutos sobre quem é você, quais foram as coisas que você fez de diferente na faculdade, por que a gente deveria lhe contratar, mas naquela linha de entrevista mesmo. E aí o case eu não fiz. Eu só fiz essa parte dos 5 minutos. Então, assim, de técnico mesmo, na minha seleção, foi só a questão da dinâmica de grupo. Na parte do painel de gestores, foi só pessoal. E aí, depois, teve a entrevista com os gestores. Aí, na entrevista, alguns gestores perguntaram sobre coisas técnicas. Por exemplo, eu fiz entrevista com o pessoal da engenharia de processos. Lá em processos, perguntaram o que eu entendia de laminação, qual era a diferença de laminação a frio ou a laminação a quente. Algumas perguntinhas mais técnicas, assim, mas também muito tranquilo. O pessoal é muito de boa. Eu fico brincando que para você ser mouriano, você precisa ser só simpático. Não, brincadeira. Mas a galera é muito agradável, então, assim, nem se preocupem. É muito de boa, muito tranquilo, vão tranquilos. Estudem só mais um pouquinho sobre a empresa. É bom entender a missão, valores, crença, coisas que tem lá no site, a história deles. Mas é muito tranquilo, muito de boa. Bianca, Gabriela de Souza está perguntando qual o maior desafio que você teve no início do estágio e no pós-contrato efetivo. Eita, vamos lá. No início do estágio, todo início é difícil, né? Acho que aquela fase de adaptação, quando a gente chega, é muita coisa para você aprender, assim. E aí, às vezes, a gente tem medo, né? Mas a gente não pode ter vergonha. E aí... Mas acho que os 3 primeiros meses foram os mais difíceis. Questão de adaptação. E também a questão de morar fora. Não só morar fora, né? Dividir a casa com mais gente. Era ótimo, incrível. Quando a gente se reunia... Agora, na pandemia, foi maravilhoso. Todo final de semana a gente inventava uma comida diferente. Então, assim, tudo que fosse para unir, a gente tentava unir. Mas, quer queira, quer não, é um pouco difícil, questão de adaptação mesmo. Mas foi tão tranquilo, foi tão incrível, foi tão bom, que eu não achei nada de ruim, não, de verdade. E aí, nessa fase agora, já da contratação, teve uma mudança grande para mim, né? Porque antes eu morava numa república com mais 4 meninas, 5. E aí, agora eu vim morar em Recife sozinha. Tô tendo que me virar em 1000. Minha mãe até disse que tá orgulhosa. Eu não sei nem se ela tá aí me assistindo. Mas acho que essa foi a maior dificuldade. Já lá no trabalho, não vejo dificuldades, assim. Eu me adaptei muito bem também. O pessoal é muito acolhedor. Então, qualquer dificuldade que eu tenho, sempre tem alguém perto de mim para me ajudar, para me tirar uma dúvida. Tá sendo ótimo, tá sendo incrível. Eu só tenho 5 meses de RSM. Estou recém-contratada ainda. Mas, ai, gente, tá tão bom, tão incrível. Eu espero que vocês sintam o incentivo daí, a minha felicidade daí. Então, é mais essa questão mesmo de adaptação. Caobi Almeida pergunta: Bianca, gostaria de saber qual foi o seu diferencial nas seleções de estágio e de contratação. E se você achava que estava preparada com o que o curso de materiais lhe proporcionou durante a graduação. Se possível, recomenda ferramentas, características, atributos em geral que lhe ajudaram na hora de seleções. Menina, Calbi tá inspirado, viu, aí na pergunta. Então, peraí, repete só o começo agora que eu me perdi. Por favor. Bianca, gostaria de saber qual foi o seu diferencial nas seleções de estágio e de contratação. Certo, vamos lá. Diferencial no estágio, eu acho que foi a minha experiência no CertBio. Quando eu falei assim, para mim não tinha final de semana, eu estava lá mergulhada no laboratório, consegui publicar artigo, sempre estudei inglês, então falo inglês e
tive a oportunidade de aprender espanhol quando fui para a Espanha. Quer dizer, um pouquinho antes eu fiquei, não vou chegar na Espanha sem saber nem dizer oi, né? E aí estudei um pouquinho, fui para lá, consegui, quando eu voltei eu só cantava música em espanhol, assim. E aí eu acho que isso foi um diferencial. Mas além de tudo, a Amor é uma empresa que se preocupa muito com as pessoas. Então, mostrar que pessoas está acima de tudo, o bem-estar das pessoas, ter empatia com as pessoas, eu acho que isso foi, assim, um diferencial gigantesco, tanto para a questão do estágio, como também para a questão da contratação. É tanto que, no final da minha entrevista de contratação, meu gerente chegou para mim e fez, gostei da energia. Aí eu, energia Moura, né? Não, mas se mostrar interessado, sabe? Brilho no olho. A gente tem até um meme, que eu não sei se eu posso dizer que é um meme, mas uma frase que tem no LinkedIn, que é assim, não contrate experiência, contrate caráter. Mas o caráter em que sentido? O caráter de brilho no olho, o caráter de ver que a pessoa sabe o que quer. Experiência a gente adquire. Então, assim, a gente tem que saber o que quer, a gente tem que ter o brilho no olho, a gente tem que ser apaixonado por aquilo. E aí, hoje em dia, eu sou apaixonada por gestão, me vejo fazendo isso o resto da minha vida. Então, assim, acho que esse brilho no olho é o que chama a atenção, entendeu? Então, quando você for para uma entrevista, mostre que é aquilo que você quer. Isso faz todo um diferencial. E aí, ferramentas que eu aconselho todo mundo a aprender a usar, porque eu acho que vai ser igual a inglês daqui a uns anos. Vai ser pré-requisito básico. Power BI, não sei se vocês já conhecem, mas Power BI, assim, era algo que eu não conhecia antes de entrar na Moura, mas foi entrando e tendo que aprender, porque a gente usa muito, usa direto. Excel, que é a base do Power BI. Então, assim, se vocês não souberem mexer em Excel e não souberem inglês, foquem nos dois. Acho que Excel e inglês, hoje em dia, é base. Acaba que, assim, eu não uso muito inglês. Acho que na fábrica mesmo eu só usei 1 ou 2 vezes para conversar com visitantes. Eles eram chineses, estavam lá na fábrica visitando. Mas todo o material sobre baterias é em inglês. Então, se eu quisesse aprender sobre baterias, tinha que ser lendo em inglês. E aí, eu falei Excel, BI. Hoje em dia eu uso muito Planner também. Mas Planner é algo muito simples de usar. Acho que com um dia você mexendo, você aprende. E no mais é isso. Se vocês também souberem, que tiverem a curiosidade de aprender, por exemplo, Photoshop ou algo mais voltado para gestão visual da coisa, também é um diferencial bacana. Natália Souto de Araújo pergunta: Bianca, quais os conhecimentos que você adquiriu ao longo do curso foram mais importantes no seu trabalho na Moura? Vamos lá. Ao longo do curso. Então, como eu falei, eu não usei muito materiais, né, no meu curso, ou no meu estágio. Meu estágio foi praticamente, assim, voltado para mecânica. Se me perguntar sobre parafuso Allen e parafuso... Não vem outro nome agora, eu vou saber. Mas eu usei muito, principalmente... lembrei agora. Meu primeiro gestor na Moura, ele é engenheiro mecânico com mestrado em materiais. E aí, assim que ele soube que eu era de materiais, né, quando ele me escolheu e tal, ele tinha um projeto que era melhorar uma panela onde o chumbo cai para ocorrer a reação química e sair óxido de chumbo. Só que aí, nessa panela, ele queria usar um aço, eu não vou lembrar o aço agora, não lembro se era 1020 ou era 1040. E aí ele disse, estude, traga diagrama de fase, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu cheguei no outro dia, assim, cheio de coisa. O que é que o senhor acha? Tá certo aqui, é isso mesmo que o senhor queria. Aí, não, eu só queria ver se você sabia mesmo. Então, assim, por mais que a gente não use, todos os conhecimentos possíveis de materiais, as pessoas vão querer ele testar de alguma forma. E aí, eu pelo menos precisava saber o que era que ele queria, qual era o estudo que ele queria que eu levasse, né? Então, assim, eu lembro bem desse caso específico,
Porque até hoje eu lembro que era um aço 1000 e alguma coisa, só não lembro qual era o aço. Mas acho que esse foi o principal, o dia que eu mais precisei usar meus conhecimentos de materiais dentro da fábrica. E aí, sem ser de materiais, eu até comecei com o Carlos Thiago uma vez, que eu estava precisando muito entender como é que a gente pode realizar análise de dados. Então, assim, Business Intelligence está na moda, todo mundo faz, mas alguns dados a gente precisa analisar de forma minuciosa. E aí foi até um ponto que eu disse, Carlos Thiago, bota uma disciplina só de análise de dados para todo mundo, porque a gente precisa. Na indústria a gente precisa. A minha sorte é que, como eu tinha uma base até ok de Excel, eu consegui desenrolá-la. Mas análise de dados, eu também precisava de um conhecimento base. E eu vi isso no CertBio, vale lembrar também. No laboratório eu usei muito isso. Juliana Sara pergunta, agora que você está no setor industrial, qual a sua visão em relação às contratações de engenheiro de materiais para essa área no futuro? Então, gente, vamos lá. Esse assunto é maravilhoso. Por quê? Eu cheguei na fábrica, eu era a única estagiária de materiais. Única. E eu saía falando nos 4 cantos da fábrica, assim, minha gente, eu sou de materiais. Chama engenheiro de materiais para... Aluno de engenharia de materiais, no caso, né? Para estagiar aqui. Por favor, chamem. As meninas que moravam comigo na República, que já são supervisoras, coordenadoras e tal, eu fazia, minha gente, chamem materiais. Olha, o pessoal é muito desenrolado, a galera da UFCG é mara, não sei o que e tal. E aí, na fábrica, a gente tem 5 engenheiros de materiais, todos homens. E eu era a única mulher, né? E aí eu fazia, minha gente, vamos, fala de materiais aí, fala o quanto o curso de materiais da UFCG é maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí, acho que nesse meu falar, eu falei tanto que acho que 6 meses depois que eu entrei, ou um pouco de tempo depois, contrataram dois estagiários de engenharia de materiais. Minha gente, eu tava tão feliz que eu ficava, tá vendo? Engenharia de materiais é o que há e tal, eu fiz maior propaganda. E lá eles estão chamando mais estagiários de materiais. É tanto que tem muita gente aqui no processo seletivo, né? Na minha época, na minha estação de estágio, eu acho que eu fui a única da UFCG que passou para as fases finais. Da Ilha, que estava aqui também, ela até me acompanhou, foi até a etapa do RH, mas aí só eu continuei. E aí eu vejo que eles estão puxando mais engenheiro de materiais, até as vagas internas da Moura, de analista, de pesquisador, eles estão incluindo engenharia de materiais. Então, assim, eu acho que essa disseminação está ficando cada vez maior, sabe? E eles estão tendo uma visão maior do que é engenharia de materiais, de como a gente pode ajudar dentro da fábrica, fazendo diferente, sabe? E aí eu realmente acho que nos próximos anos, engenharia de materiais vai estar bombando, pelo menos na Moura, assim, espero. E é isso, eu acho que contratação vem, estágio vem, a gente vai ter um boom gigantesco agora, pós-pandemia. Se alguém acompanhar aqui notícias, etc., sempre vem esse boom depois de alguma crise. E aí eu acho que vai ser o momento de vocês, assim, que estão saindo da faculdade agora. Vai aparecer vaga, vai aparecer emprego. É só questão de calma mesmo. Alguém mais, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Oi, Bianca. Primeiramente, obrigada pela palestra. Foi muito incentivadora, de verdade. Principalmente para a gente estar aqui na metade do curso, totalmente perdido. Então, eu gostaria de saber como é que a gente diferencia, mais ou menos, como é que a gente quer mestrado, doutorado, a gente quer seguir na área de indústria, ou a gente tem que aproveitar o que vier. Então, vamos lá. Quando eu comecei materiais, eu tinha certeza do que eu queria, que era área acadêmica. Sabe quando você traça seu plano de vida? Meu plano de vida era terminar a faculdade, fazer mestrado fora do país, doutorado fora do país, e com 32 anos, ser doutora e morar em outro país. Eu tinha certeza, não tinha dúvidas. E aí, fiz pesquisa a graduação inteira. Foram 4 anos e meio de pesquisa.
artigo, congresso, tudo que tinha direito nesse mundo. Então, assim, eu já sabia, ia para a área de biomateriais, que eu sou apaixonada por quitosana. Tinha certeza. Mas aí, nos últimos períodos do curso, eu comecei a ver, assim, caramba, experiência na indústria. Vocês vão ter a oportunidade de tê-la com o Tomás. Quando ele começar a contar as experiências dele na Honda, minha gente, meu olho brilhava. E eu fazia, eu preciso ter a experiência de um estágio. Eu preciso. E aí eu comecei a pensar muito naquilo. Eu tenho esse pensamento que se a gente pensa muito, pensa positivo atrás, sabe? E aí eu pensava muito, assim, eu quero estagiar. E aí, quando eu comecei o estágio, simplesmente eu comecei a pensar, cadê minha vontade de ir para o mestrado? Não tinha mais. E aí foi aí que eu descobri o que eu queria. Foi fazendo dos dois, testando os dois, vivenciando os dois. Eu sei que não é fácil, tem gente que realmente não consegue estágio, e acaba indo para a indústria, ou acaba indo para o mestrado por ser a opção que tem, e acaba se apaixonando. Isso é possível. Mas eu acho que a gente tem que tentar. Tentar até o que der. Se você tem certeza que quer tentar um estágio, que quer tentar um chão de fábrica, que quer vivenciar a indústria, corra atrás, sabe? Se inscreve em tudo, vai atrás. Porque eu, pelo menos, na minha experiência de vida, se eu não tivesse tentado o estágio, talvez eu não soubesse o quão apaixonada por chão de fábrica eu sou. Boa noite, Bianca. Oi, boa noite. Obrigado pela palestra, uma boa palestra. Foi produtivo para nós que está incentivando a gente a engenharia de materiais. Eu já até tentei mudar o meu curso de engenharia de materiais, mas depois que eu entrei no CertBio, eu vi realmente que é aquilo que eu quero, né? Mudou Sim. totalmente. Para você, que agora trabalha com indústria da bateria Moura, o CertBio, que você também já trabalhou, abriu os horizontes para você e alguma coisa que você planejou fazer, e hoje você, claro, está trabalhando em uma das maiores indústrias do Brasil, e aí, incentivou, foi um horizonte que o CertBio abriu para você? Sem sombra de dúvidas, assim, minha experiência no CertBio, ela enriqueceu tanto de forma pessoal como de forma profissional. Me mostrou que a gente precisa correr atrás daquilo. É o que eu venho dizendo desde o começo, sabe? Eu tive a oportunidade de ir para fora pelo CertBio, então isso já melhorou meu currículo. Mas dentro do laboratório em si, eu não fazia corpo mole, digamos assim. Então, estava ali tapando tudo. A primeira vez, quem é do CertBio aqui vai entender o que eu estou dizendo, mas a primeira vez que chegou casca de camarão no laboratório foi no dia do meu aniversário, 2 de dezembro de 2016. E aí, 8 horas da manhã, eu estava lavando casca de camarão ali na frente daquela escada do CertBio. E aí, assim, eu ficava, meu Deus, será que eu vou terminar a engenharia 5 anos para estar aqui lavando casca? Só que não, aquilo era uma preparação para o que vinha, sabe? Então, assim, todas as oportunidades que eu tive dentro do CertBio, eu agarrei, eu lavava casca, saía do laboratório podre a camarão, assim, aquele fedorzinho de camarão, mas saía com o pensamento de, isso é só o começo, vai melhorar, tá me agregando experiência. Então, o CertBio, eu não tenho nem palavras para mensurar, assim, foi incrível. Eu conheci gente maravilhosa, eu tive a oportunidade de conversar com professores estrangeiros, que até hoje eu tenho um contato em LinkedIn, em e-mail, durante a pandemia. Eu mandei e-mail para quase todos os professores, a gente tem muito contato, né, aí no CertBio com o professor de fora, acho que agora não, por conta da pandemia, mas tinha o professor Peniche, que era de Cuba, tinha o professor Miguel, que era da Espanha, e tinha o professor Ben, que era da Inglaterra. Então, assim, os três
eu tenho muito contato ainda, falo, Peniche foi até na minha casa, então, assim, networking. Eu sempre gostei muito de conversar, então mantinha esse networking. E aí, deixa eu ver outra coisa aqui, o CertBio me agregou também. Mantenho networking com as pessoas que foram da minha época de CertBio. Então, assim, tem gente que foi da minha época de CertBio hoje em dia, que é professora na Federal do Recôncavo Baiano, Cris e Mara. As duas estão sempre em contato comigo, perguntando como é que estão as coisas. E, assim, quando precisam de alguma coisa, alguma dúvida na indústria, por exemplo, essa questão de estágio, elas também vêm me perguntar, porque elas também têm alunos lá que precisam de estágio e tal. Então, assim, o CertBio trouxe um conhecimento científico, claro, óbvio. Eu aprendi síntese de polímeros, eu aprendi química na veia, química pura, como ocorre reação de ácido, muita coisa. Mas também aprendi muito networking, em relações interpessoais, lidar com gente diferente, gestão de conflitos. Então, assim, o CertBio foi o diferencial na minha graduação, sem sombra de dúvidas. Mais alguém? Cadê meus professores para falarem comigo? Vi que Normanda está aí. Acho que ninguém quer falar mais, não. Pronto, Bianca, muito obrigado por esse momento que você me proporcionou. E eu, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais, agradeço demais, demais, demais. A palestra foi muito boa. Surpreendeu a gente. Que ótimo, então. Obrigada a vocês, pessoal, pela disponibilidade, por assistirem. O que precisarem, digo e repito, podem falar comigo. Estou aqui sempre disponível, certo? E foi um prazer. Sucesso para todo mundo. Quero ver todo mundo colando grau aí daqui a uns anos. E é isso. Um beijão, viu? Tchau.